Olá! Nosso estudo de agora é do livro de Atos, capítulo 21. Então vamos orar? Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor e pedimos que o Espírito Santo venha nos instruir na tua verdade. Pedimos que ele abra os nossos olhos, o nosso entendimento e também o nosso coração, para que possamos não só ler, não só ouvir o que vai ser falado, mas para que possamos entender, colocar em prática e ser aptos a ensinar aquilo que for a tua verdade a outras pessoas. Desde já, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado, nos mantido e nos conduzido até aqui. Nós louvamos e exaltamos o teu nome e reconhecemos que é o teu braço, ó Deus, que tem estado estendido em nosso favor, para que venhamos a perseverar cada dia no estudo da tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos que esse estudo dê frutos para a glória do Senhor, para o louvor do teu nome. Que dê frutos, Senhor, dignos de arrependimento, que dê frutos, Senhor, para o teu reino. Assim nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Atos capítulo 21. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela, à nossa esquerda, e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então, subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida, disse: O Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas.
Quanto aos convertidos gentios, devemos fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: "Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo os gentios para dentro dele." Antes disso, tinham visto Paulo na cidade de Trófimo, um gentio de Éfeso. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritaram uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: "Matem-no, matem-no!" Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: "Posso ter uma palavra com o senhor?" Surpreso, o comandante perguntou: "Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos?" "Não", respondeu Paulo. "Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Portanto, por favor, permita-me falar a esta gente." O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Esse capítulo, pessoal, é um pouco extenso, mas ele basicamente fala que Paulo continuou sua viagem, passando por várias regiões em direção a Jerusalém, e que ele foi avisado do que aconteceria em Jerusalém, de toda a perseguição que ele teria, de como ele sofreria naquela região. E aí existe um grande debate no meio cristão se Paulo deveria ter, de fato, ido ou não para essa região, se foi uma vontade dele, se foi uma vontade de Deus. E aí, assim, algumas pessoas acham que Paulo foi sofrer à toa, que ele não precisava ter passado por aquilo, só que algumas passagens bíblicas nos mostram que essa não era necessariamente só a vontade de Paulo. Olha o que está em Atos 19:21. Paulo resolveu, pelo Espírito é Espírito Santo, ir a Jerusalém. Em Atos 20, do versículo 22 ao 23. Agora, compelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me assegura que me esperam prisões e sofrimentos. E além disso, também vemos a confirmação de Jesus em Atos, capítulo 23, versículo 11. Nós vamos chegar ainda lá, mas já adiantando para vocês. Jesus aparece para Paulo e diz: "Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma." Então, nós vemos algumas passagens que mostram que Deus estava de acordo com Paulo ir pregar a palavra.
Há um debate se estava ou se não estava, mas nós vemos que sim, existem passagens que nos dão margem para isso. E, independente, nós vemos que, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz adiante. Ele diz no versículo 13. Ele, porém, disse: Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. E aí, isso está no versículo 13. Depois deles falarem com Paulo tudo o que ia acontecer, Paulo diz que ele estava pronto para ser preso e até morto pelo Senhor Jesus. E se você lembrar como começou lá atrás a história de Paulo, Paulo começa a citar sobre Paulo na morte de Estevão, quando Estevão foi morto por causa do evangelho e Paulo participou disso. Ou seja, Paulo participou, né? Ele viu toda a morte de Estevão e ele concordou, a Bíblia deixa claro que ele concordou com essa morte e agora ele morreria pela causa do evangelho. Ele, que era o maior perseguidor de Jesus, morreria pelo Senhor Jesus. Entendem? E continuando, no versículo 19 fala que Paulo cumprimentou as pessoas, né, na região onde ele foi ao encontro com Tiago, e relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. E eu estou enfatizando esse versículo porque, primeiro, Paulo relatou, ou seja, testemunhou, deu testemunho do que Deus estava fazendo. Segundo, ele deixou claro que era Deus quem estava fazendo, não era ele. Deus estava fazendo através dele no meio dos gentios. E isso, para a nossa vida, nós devemos lembrar que o nosso ministério, independente do que Deus fizer através de nós, curas, milagres, libertação, evangelismo, é Deus quem faz. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Nós devemos reconhecer que a glória é dele, porque é ele que está fazendo. E nós devemos reconhecer que nós somos dependentes dele. Então, nunca nos achar autossuficientes, achar que é a minha oração que é mais poderosa do que a sua, eu sou mais evangelista do que você, eu sou mais qualquer coisa do que você. É Deus quem faz. Entende? Não tome a glória para você. Não, Tati, eu não estou tomando a glória para mim, não. Mas eu sou mais profeta do que fulano. Quando a frase começa com eu, não é Deus, é você, entendeu? Então toma cuidado, gente, toma cuidado. Não deixe o orgulho entrar no seu coração, porque a Bíblia deixa claro, bem claro, que Deus se opõe, o próprio Deus se opõe ao orgulhoso. Então tome cuidado. E continuando, as pessoas com as quais, né, Paulo foi se reunir, falaram que tinham muitos judeus que estavam crendo no evangelho, por isso está no versículo 20 em diante, mas que havia se disseminado um falso ensino ali, uma mentira sobre Paulo, dizendo que ele não, apesar de ser judeu, ele não estava seguindo os costumes judaicos, e ao não estar seguindo os costumes judaicos, ele também estava pregando contra os costumes judaicos. E não era isso que Paulo estava fazendo. Ele estava o quê? Pregando que a salvação não era através daqueles costumes, mas que a salvação era através de Jesus. E aí os costumes judaicos em si não eram um problema. O problema era achar que aquilo levava alguém para perto de Deus, que aquilo conduziria eles à salvação, sendo que não conduziria. Entenderam? E aí é que eles orientam Paulo a participar da cerimônia de purificação. Paulo sabia que aquilo não salvaria ele, mas era um costume da região que não feriria o evangelho que ele pregava. E aí no versículo 26 deixa claro que Paulo se purificou junto com os homens que estavam no templo. E aí isso mostra o quê? Que ele não precisava, se o costume não fere o evangelho, ele não precisaria abrir mão daquele costume. Entendeu? Mas se é um costume que vai contra o evangelho, por exemplo, idolatria, invocação a mortos, invocação a demônios, isso vai contra o evangelho. Aí não dá para seguir, entende?
Mas se é algo que não vai contra o evangelho, não é aquilo que salva, é um costume. Entendem? E as pessoas levantaram mentiras sobre Paulo, falando que ele estava, no versículo 28 traz, né? Que ele estava falando contra o povo, ensinando a desobedecerem às leis judaicas, trazendo gentios para o templo, que era proibido pela lei judaica. E nada disso era verdade, era tudo mentira. E eles falaram isso porque eles viram um homem chamado Trófimo, que era gentil, e concluíram que tinha sido Paulo que tinha colocado ele no templo, mas era uma mentira. Eles concluíram, a Bíblia deixa claro que eles concluíram que Paulo tinha feito isso, mas Paulo não tinha feito. Paulo não desrespeitava as leis judaicas, os costumes judaicos, mas ele não pregava aquilo e não cria que aquilo geraria salvação, porque a salvação é só através de Jesus. Então tudo isso que eles levantaram foi uma mentira contra Paulo. Tanto é que no versículo 34, quando eles prenderam Paulo, o soldado, né, que estava ali, comandante que estava ali, prendeu Paulo e tentou ver o que ele estava sendo acusado. E aí no versículo 34 fala, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, ou seja, eles não tinham consenso do porquê eles estavam prendendo Paulo. Eles só queriam se livrar de Paulo, entende? E aí, pessoal, termina falando que Paulo falou em grego com o comandante e em aramaico com o povo. Por quê? Porque Paulo não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa sem instrução, ao contrário, era um homem extremamente instruído na época, que não conhecia só uma língua, conhecia outras línguas, por isso que ele conseguia falar em diferentes línguas. Isso é importante porque para mostrar que o evangelho não se estendia, não alcançava só pessoas leigas, pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que eram fáceis de manipular, mas também alcançava pessoas como Lucas, que era médico, pessoas como Paulo, que era uma pessoa que tinha altíssimo conhecimento das leis, uma pessoa de entendimento de outras línguas, uma pessoa que tinha estudo. Então o evangelho não foi e nunca será somente para pessoas inocentes, pessoas fáceis de manipular, entende? Como muitos falam por aí. Mas ele é um evangelho que, através do Espírito Santo, convence as pessoas de qual é o caminho que conduz ao arrependimento e à salvação. Certo, pessoal? Então por hoje é só. Um abraço para vocês e até o próximo capítulo.